Eu gostaria de te pedir nesse momento, Deus, que o Senhor esteja aqui entre nós. Certamente, Pai, nós não podemos fazer nada sem Ti. Nós somos limitados, nós somos pessoas instáveis naturalmente. Muitas vezes, ó Pai, o nosso pensamento, ele é um pensamento dobre, nós temos espírito dobre, como a palavra fala, é nossa natureza. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, fé, estabilidade, domínio próprio, para que a nossa vida equilibrada possa ser uma vida frutífera, uma vida que soma, uma vida que semeia, uma vida, Pai, que faz diferença, que leva o Evangelho de Jesus. Essa aula, Pai, ela visa isso, ela visa o nosso preparo, ela visa a nossa orientação. E eu peço a Ti, Deus, que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que o nosso eu diminua, para que a nossa interpretação pessoal não seja a prioridade aqui, mas que o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor pretendeu nos ensinar. Eu peço, Pai, que o Senhor cuide de cada irmão que está aqui, daqueles que não estão. Eu peço, Pai, que o Senhor desperte na Tua igreja um amor cada vez crescente pela palavra, pelo estudo bíblico, que a nossa vida possa ser cheia da palavra, para que ela possa ser cada vez menos cheia das nossas próprias opiniões. E eu te peço, Deus, instrua-nos, ensina-nos, ajuda-nos a aplicar o ensino, ajuda-nos a compartilhar o ensino. Essa, Pai, é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos aqui para uma observação. Semana passada, irmãos, eu tive uma aula assim, bem proveitosa, eu achei, né? Nós falamos um pouquinho sobre como será a nossa reunião com Cristo. Nós estamos estudando a escatologia dos evangelhos e das cartas, sem o livro do Apocalipse. Nós estamos falando a respeito da volta de Jesus, a respeito da nossa reunião com Cristo. E semana passada nós estudamos como será a nossa reunião com Cristo. A palavra de Deus já nos ensinou que Jesus voltará a segunda vez. E quando Ele voltar, todos aqueles que são seus serão reunidos com Ele em um encontro nos ares para estarmos com o nosso Senhor. Mas uma grande pergunta que sempre fica é: como seremos unidos com Cristo? Como seremos unidos com Cristo? Qual será o modo como os mortos serão unidos, como os vivos serão unidos, como nós seremos integrados com Jesus? Semana passada nós estudamos todo o capítulo de 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, onde nós vimos que a ressurreição de Jesus é um fato inegável. A ressurreição de Jesus é coluna da nossa fé. De fato, irmãos, se Cristo não ressuscitou, tudo que nós fazemos, acreditamos, é inútil. E Paulo chega ao ponto de dizer: se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos mortos nos pecados e nós não temos esperança nenhuma para o futuro. A ressurreição de Cristo, ela é a garantia, e não apenas a garantia, mas o modelo da nossa própria ressurreição. Da mesma forma como Cristo morreu e ressuscitou, a palavra fala que nós também ressuscitaremos um dia, e aqueles que não estiverem mortos serão arrebatados, transformados ainda vivos, para estarem com Jesus. Paulo chega ao ponto de dizer que se não há ressurreição, a nossa vida é como uma vida banal e inútil. Nossa vida é como a vida dos animais, por assim dizer. Paulo chega a dizer: se Cristo não ressuscitou dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, se não existe nada além dessa vida, nós vamos simplesmente comer, beber, viver as coisas normais que todos os seres vivos fazem, mas sem nenhuma esperança futura. Mas Paulo, irmãos, ele não tinha dúvida. A ressurreição de Cristo é um fato. A ressurreição dos homens é um fato. Afinal de contas, todos os homens, ímpios, salvos, filhos de Deus, os que não são filhos de Deus, todos um dia serão ressuscitados, porque todos passarão pelo juízo um dia. Mas a palavra de Deus, ela nos diz,
especificamente no capítulo 15 de 1 Coríntios, que os filhos de Deus, os cristãos, eles estão aguardando a ressurreição, mas uma ressurreição que é para nós um grande motivo de esperança. De fato, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, esse capítulo foca a ressurreição dos cristãos, porque o cristão, ele espera algo precioso. Nossa vida, ela não é limitada apenas aqui, estamos aguardando algo a mais. Mas aqui eu abro um parênteses, irmãos, antes de lermos o texto. Estamos aguardando algo a mais, mas estamos aguardando o que no final das contas? Eu quero te dizer que a ressurreição, ela apresenta para nós como Deus valoriza a matéria, como Deus valoriza o corpo, como Deus valoriza a sua criação. Existe algo no estudo da escatologia e das últimas coisas, que é um negócio meio ruim, perigoso. Muitas pessoas têm achado que a igreja, ela é meio boba e ignorante, porque a igreja anuncia para as pessoas um pós-vida totalmente vazio, um pós-vida totalmente estranho. Daí se vê que muitos zombam dos crentes achando que a gente está projetando a nossa vida em um passeio nas nuvens, no branco ou no azul, com harpa, roupa branca, simplesmente fazendo algo monótono. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, falar para um monte de gente que a nossa eternidade vai se resumir a ficar em pé, em um coral, parecendo um exército, numa rua, todo mundo ali em posição realmente militar, cantando o resto da eternidade, não é uma visão muito inspiradora, é? Você vai dizer assim, pô pastor, mas Apocalipse fala que João viu as pessoas diante de Deus adorando. Mas, irmãos, nós não podemos limitar a nossa perspectiva do futuro a isso, ao nada, a uma eternidade inteira só cantando, cada um tocando um instrumento musical, pensando que Deus nos fez para isso. Irmãos, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina algo tão pequeno, tão pobre, tão limitado. A ressurreição, ela aponta para algo mais. Ela mostra para nós que não é apenas a alma o que Deus está buscando, mas que Deus valoriza a matéria. É onde eu afirmo a segunda coisa. Existe no meio da igreja não só um ensino perigoso a respeito do futuro, mas existe um foco muito grande na alma, no espírito. Aí daí a gente percebe que muitos crentes pensam assim: o que importa é o espírito, o corpo não. Irmãos, isso aí é cópia de filosofia de Platão, de Aristóteles, de não sei quem, de filósofos do passado. Isso é fruto do gnosticismo, isso é filosofia perigosa que divide o homem e que fala assim: o corpo não vale nada, mas a alma vale alguma coisa. Aí o que a igreja de Deus costuma dizer? O que importa é a alma, o corpo não importa. Se eu ganhar a alma, o corpo não importa. Aí a igreja começa a pregar o evangelho para salvar a alma, enquanto deixa o irmão morrer de fome, enquanto deixa o irmão sem assistência física, enquanto deixa o corpo humano de lado, porque eu ganhei a alma. Então, eu não quero ganhar pessoas, um todo, eu quero ganhar a alma só, o corpo não importa. Se você está doente, pelado, preso, se está triste, se está escorrendo lágrima do olho, isso não é da minha alçada, porque eu estou preocupado com a alma, o corpo não importa. É uma crença perigosa essa. Outro lado perigoso dessa crença é que muitos cristãos dizem: Deus então quer a minha alma, o meu corpo ele não importa. Ou seja, o que eu faço no corpo e com o corpo não importa. Vê-se logo que muitos crentes acham então que devem santificar a alma e o espírito, e que podem se prostituir, que podem denegrir o corpo, que podem fazer o que quiser com o corpo, porque o corpo não tem valor. É um perigo, irmãos. Os coríntios costumavam dizer isso, que do mesmo jeito que o alimento foi feito para o estômago, o corpo foi feito para a sensualidade. Ou seja, o meu corpo, ele foi criado para o prazer. Aí Paulo vai dizer: ah, coríntios, vocês são muito bobos. Paulo vai ensinar que nós fomos comprados. O meu corpo foi comprado,
Meu corpo é a habitação do Espírito Santo. Quando eu uno o meu corpo a uma prática imoral, eu estou me tornando uma só carne com algo mal, porque quando eu estou unido fisicamente a algo ruim, eu me torno parte de algo ruim. Eu não posso isso, porque o meu corpo ele é de Deus, santuário de Deus. Não cabe na igreja de Deus, irmãos, essa percepção de que a alma é santa, o corpo é ruim, o que se faz no corpo não importa. É importante nós aprendermos pela Bíblia que Deus não está buscando apenas a alma, o homem é um todo, e que a nossa expectativa a respeito do futuro não diz respeito ao nada, a uma coisa branca, vazia, superficial, banal. Não. E eu creio que a ressurreição ela nos ensina que o celestial e o terreno estão grandissimamente conectados. Irmãos, a teologia não ensina, a escatologia não ensina que Deus amaldiçoou para sempre essa terra, que Deus não tem mais nada a ver com esse mundo. Pense comigo, quando Deus criou todas as coisas, no final de toda a criação de Deus, Deus criou o céu e a terra, Deus criou o firmamento, a distinção do céu e da terra, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, Deus criou a terra seca, a vegetação, Deus criou as aves e os peixes, Deus criou os animais e Deus criou o homem. Deus deu para o homem ordens, e no final daquilo tudo, Deus olha e fala: tudo que eu fiz é bom. Não era apenas o homem, a obra-prima, e Deus no final falou: nossa, depois de criar tudo, eu criei uma coisa boa, o homem. Não, a criação inteira de Deus é boa. E de fato, irmãos, no plano de Deus, não está a aniquilação plena do que Ele criou. A Bíblia começa nos ensinando que Deus criou céu e terra, e a palavra de Deus termina nos ensinando que Deus traz à tona novo céu e nova terra. Ou seja, o plano de Deus envolve o todo, e a ressurreição nos ensina isso, que o corpo, que a criação, que a matéria é parte do projeto de Deus. Se Deus tivesse focado apenas no imaterial, se a terra não estivesse nos planos de Deus, se o corpo não estivesse nos planos de Deus, irmãos, a ressurreição seria desnecessária, porque cremos que quando o homem morre, o corpo volta ao pó, mas o espírito está ao alcance de Deus. Ou seja, se Deus não estivesse olhando para a sua criação material também, para o sol, para a lua, para as estrelas, para a criação mesmo, a ressurreição seria desnecessária. Mas quando nós pensamos na ressurreição, nós vemos como que Deus valoriza a sua criação, como que Deus valoriza o homem, a terra, a obra criada, e Deus então ressuscita o homem, porque no plano de Deus, céu e terra fazem parte de uma unidade. E Paulo então, ele diz para nós, em 1 Coríntios capítulo 15, que, vamos ler versículo 50 em diante, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante. Capítulo 15, versículo 50. A palavra de Deus afirma assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo então um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, em um abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta tocar. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Vamos parar um pouco aqui, irmãos, só para observarmos então alguns detalhes que Paulo apresenta. Paulo então faz uma afirmação: o corpo como nós o conhecemos, ele não pode herdar
o reino eterno de Deus. De fato, irmãos, o reino de Deus já está presente. Jesus Cristo já está reinando sobre nós. Jesus, ele continua reinando sobre essa terra. Por mais que a palavra de Deus nos mostre que Satanás é o príncipe deste mundo, a Bíblia nos ensina que Jesus, ele criou essa terra, ele reina sobre ela, ele é Senhor sobre tudo no final das contas. E Jesus está reinando sobre a sua igreja hoje. Mas nós precisamos pensar o seguinte, que ainda não se manifestou plenamente o reino de Deus. Eu experimento o governo de Jesus sobre a minha vida. Eu experimento o reinado de Jesus. Eu vejo Jesus reinando sobre a sua igreja. Eu vejo que o reino de Jesus é bom e precioso. Eu vejo na comunidade de Cristo, que é a igreja, Jesus reinando. E onde Jesus reina, nós vemos que existe, mais do que nos outros lugares, existe mais justiça, existe mais amor, existe mais compreensão, deveria existir mais boas obras, tudo isso deveria existir, onde os servos de Jesus estão. Mas o reino de Deus, ele vai se manifestar plenamente no futuro, quando de fato nós estivermos prontos para isso, e quando Cristo assumir um reino claro, manifesto, onde nós estaremos com Ele definitivamente. A igreja de Deus aguarda a manifestação do reino de Deus, quando eu e você estaremos com Cristo. E Paulo então chega a dizer, esse reino de Deus, ele não vai ser experimentado por mim, por você, com esse corpo que agora eu conheço. E por que, irmãos? Esse corpo não vai ser o corpo com o qual vou experimentar, porque infelizmente esse corpo, ele tem algumas características. Ele é um corpo corruptível, nosso corpo envelhece, nosso corpo se decompõe, nosso corpo se deteriora, nosso corpo então é um corpo corruptível. E Paulo fala, o reino de Deus, ele não vai ser vivido em um corpo corruptível. Nós não teremos esse corpo corruptível na vida nesse reino. Paulo chega ao ponto de dizer, o nosso corpo também é mortal. Esse é um corpo que tem prazo de validade. Nosso corpo então, ele tem um prazo limitado. Esse prazo, ele varia para as pessoas. Ele é para alguns 60, 80, 90, 100, cento e tantos anos, não importa. Mas nosso corpo, ele é um corpo que tem um fim. Mas Paulo diz, o reino de Deus, ele não vai ser vivido por pessoas que têm um corpo mortal. Ele então apresenta que o nosso corpo corruptível e o nosso corpo mortal não serão os nossos corpos na vida no reino que nós aguardamos. Nosso corpo também, irmãos, ele é um corpo maculado pelo pecado. Nosso corpo é um corpo sujo, infelizmente. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. Graças a Deus que nós fomos lavados por Jesus Cristo, confessamos nossos pecados e fomos perdoados. Mas ainda que tudo isso tenha acontecido um dia na minha vida, eu continuo descobrindo que aqui dentro habita uma natureza ruim e pecaminosa. E que, inevitavelmente, todos os dias, a minha natureza corrompida e pecaminosa, que eu poderia chamar de carne, ela luta dentro de mim para que eu faça aquilo que é ruim. Será que eu vou experimentar o reino eterno? O reino que Jesus preparou para mim, lutando dentro de mim com as minhas escolhas, lutando com a minha moralidade ou imoralidade, a minha honestidade ou desonestidade? Será que vai ser assim? Paulo fala, não, não vai. Nós não vamos nem mesmo ter um corpo corruptível, nem um corpo mortal, e nem mesmo um corpo maculado pelo pecado. Ele fala, não, isso não vai acontecer. Ele fala, aquilo que é corrompido não vai ser aquilo que teremos no reino de Deus. Ele fala, então, eu vou anunciar para vocês um mistério, algo que nem todo mundo entende. Ele fala, nem todos nós estaremos na morte, mas com certeza todos seremos transformados. Olha o argumento de Paulo, irmãos. Pode ser que nem todos vamos morrer, porque eu não sei quando Jesus vai voltar. Se ele volta hoje,
nós encontraríamos o nosso Senhor ainda vivos, mas não importa se estaremos vivos ou mortos. Paulo tem uma certeza: todos, sem exceção, todos os que são de Jesus, tanto os mortos quanto os vivos, seremos transformados. É o que fala o versículo 51. Não importa se estaremos na morte ou ainda no corpo, seremos transformados. E ele explica no versículo 52, em um momento rápido, como num abrir e fechar de olhos, Jesus Cristo virá, e os mortos serão ressuscitados, e nós que estivermos vivos, seremos transformados. Ou seja, em um evento rápido, em um evento celestial, quando a manifestação de Deus acontecer, mortos serão transformados, passando pela ressurreição, vivos serão transformados, passando pelo mesmo processo. E Paulo então explica mais ainda no versículo 53, ele fala, porque é necessário, ou seja, uma exigência, que este corpo que se corrompe, seja transformado em um corpo que não se corrompe, que o corpo que morre, seja transformado em um corpo imortal, e que este corpo corruptível, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Irmãos, olha como que Paulo traz para nós uma espécie de cântico, uma espécie de celebração. Quando Paulo olha para o futuro, quando ele pensa na ressurreição, quando ele pensa na transformação do corpo, Paulo ele afirma para nós que a grande vitória humana então foi alcançada. O homem por si mesmo, ele pode alcançar pelos seus esforços alguma coisa, mas a morte, irmãos, é a nossa luta impossível de ser vencida. O homem pode fazer o que fizer, mas a morte continua sendo o nosso grande adversário. O homem consegue chegar na Lua, o homem consegue chegar em Marte, o homem consegue ter um monte de coisa, mas a morte continua sendo o grande desafio humano. E ao longo dos anos, mesmo ao longo da história da igreja, a morte tem sido vista pelos cristãos como um grande enigma, como um objeto de medo, de desconhecimento, um objeto de ignorância. A morte é para nós isso. Eu posso ensinar a respeito da morte, mas a morte continua sendo um desafio para mim, irmãos, e para vocês também, não é verdade? Todo mundo se pergunta como que é quando morre. A gente morre aqui, acorda em algum lugar, como que funciona isso? Como que vai ser o que vem depois? Eu quando morrer vou estar com Deus automaticamente? Ou eu vou estar com Deus apenas quando for ressuscitado? Há uma série de questões e uma série de desafios. A morte representa para nós o desconhecido, e nós nos sentimos desconfortáveis com o desconhecido, não é verdade, irmãos? A gente gosta de ter nas mãos tudo que é necessário para ter segurança, mas a morte, ela não me permite isso. Mas ao longo do tempo, então, a morte sempre foi o grande adversário do homem. Mas Paulo vai dizer: a morte, ela foi tragada pela vitória. Ele chega ao ponto de dizer: quando nós experimentarmos tudo isso, nós vamos então ver que a morte, ela não é o nosso grande inimigo. A morte, ela não é aquele adversário que nos vence no fim, como muitos estão acreditando por aí, que a morte é o adversário final com o qual vou lutar, vou perder porque vou morrer e a minha vida então se encerra. Paulo diz: isso não vai acontecer. Vocês vão descobrir que a morte não é o adversário que decreta o seu fim, muito pelo contrário. Jesus Cristo, ele trouxe a vitória sobre a morte. A morte então foi tragada pela vitória. E Paulo então chega a perguntar: morte,
onde está a tua vitória? A morte já não tem mais vitória. Ele fala, onde está então, morte, o teu aguilhão? Ou seja, onde está aquela coisa que a morte tem de cutucar, de ferir, de atingir o homem? A morte tem sido ao longo dos anos um tormento, irmãos, como a vara comprida, que tem uma ponta afiada, que está sempre cutucando o homem está indo muito bem, mas tem sempre a danada da morte, como aquele negócio que esperta a gente, que acusa, que traz peso, que traz frustração, que traz desesperança. A morte é isso mesmo, parece. Mas Paulo fala, a morte, ela tem como seu aguilhão o pecado. A palavra de Deus fala, irmãos, que o pecado, ele nos conduz à morte. O pecado é a causa da nossa morte. A rebelião contra Deus, em Gênesis capítulo 3, trouxe a morte. Deus disse para Adão e Eva, quando vocês me desobedecerem, quando vocês transgredirem, certamente morrerão. A morte então tomou ocasião na raça humana pelo pecado, mas a palavra de Deus diz até hoje que o salário do pecado é o quê? A morte. Morte e pecado estão intimamente ligados, e Tiago chega a dizer na sua carta, não precisa abrir, mas Tiago fala, cada homem é tentado segundo a sua cobiça, quando a cobiça o atrai e seduz. A cobiça então, depois de ter concebido, ou seja, depois de ser alimentada, ela dá a luz ao pecado. E quando o pecado é consumado, o pecado gera o quê? O pecado gera morte. Isso é Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Irmãos, pecado e morte andam juntos. Pecado e morte andam juntos. Foi um fato evidente na criação. A morte, ela é consequência do pecado humano. Pecado gera morte. Pecado concebe morte. E Paulo então chega ao ponto de dizer, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí você fala, nossa, Paulo ficou doido. Paulo então está dizendo que a lei de Deus ela é ruim. Mas não, irmãos, o que Paulo está mostrando para nós aqui é algo que ele ensinou muito no livro de Romanos e que nós estudamos antes. O homem, ele tem conhecimento do pecado porque a lei de Deus nos revela o pecado. Se a lei não dissesse para mim que mentira é pecado, para mim mentira seria algo bom. Se a lei não dissesse que adultério é pecado, para mim adultério seria algo bom. Se a lei não dissesse que matar, que furtar, que tudo seria normal. Ou seja, a lei, ela me faz conhecer o que é transgressão. A lei traz para mim o conhecimento do pecado. É por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 3, que o homem não é justificado pelas obras da lei, porque a lei ela não pode justificar o homem. A lei tem uma finalidade: mostrar ao homem que ele é pecador. Isso está em Romanos capítulo 3, você poderia ver isso do versículo 18 até o 21 especificamente, que a lei ela tem uma finalidade: mostrar ao homem que ele é pecador. Então veja como que Paulo mostra, a lei ela me mostra que eu sou pecador. Quando descubro que sou pecador, descubro que caminho para a morte. Olha como tudo caminha junto. Mas Paulo fala no versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo quer dizer a mesma coisa que ele disse em Romanos 8:1. Ele fala, eu descubro pela lei que sou pecador, descubro que o pecado me leva à morte, mas por outro lado eu sou de Jesus, e já não há condenação para aquele que está em Cristo. Louvado seja Deus, porque na pessoa de Jesus, eu sou livre da condenação da lei, eu sou livre da morte, porque sou salvo pelos méritos de Cristo. E Paulo então diz no final do versículo 58, portanto, meus amados irmãos, diante desse cenário todo, ou seja, da ressurreição,
da vitória que temos em Cristo, da transformação do corpo, da vitória que temos na pessoa dele, Jesus. Ele fala: portanto, irmãos, diante de tudo isso, continuem sempre firmes, inabaláveis, sejam abundantes na obra do Senhor, e saibam que, por causa do Senhor, de Cristo, o seu trabalho não é inútil. Saibam que é por causa de Cristo que todos os esforços que fazemos não são inúteis. Paulo aqui apresenta mais do que um encorajamento para trabalhar. Paulo mostra como que na pessoa de Cristo tudo passa a fazer sentido. Se Cristo não tivesse existido e ressuscitado, talvez a nossa vida seria sem esperança, porque se Cristo não ressuscitou, a gente ainda está perdido. Ou seja, por causa de Cristo, eu tenho esperança a respeito do futuro. Por causa de Cristo, eu tenho esperança de que vou ser ressuscitado. Por causa de Cristo, eu tenho a esperança de que o meu corpo vai ser transformado. Por causa de Cristo, eu sei que a morte não é o meu fim. Tudo por causa de Jesus Cristo. Paulo aqui, irmãos, ele mostra para nós que estamos condenados originalmente, porque a lei mostra que nós somos transgressores, somos pecadores. Pecadores recebem a morte como recompensa. Mas se eu estou em Cristo, Ele me libertou de tudo isso. Ele me salvou da condenação da lei. Ele me deu vida por causa dele. É como se Jesus dissesse: não tente ser salvo pelos seus esforços. Não tente ser salvo como alguém que fala assim: bem, eu tenho aqui a lei, eu sei o que Deus me disse, eu vou cumprir todos os itens, e no final, quando eu colocar uma marquinha, um Vzinho aqui dizendo: cumpri, não sou imoral, não adultero, não minto, não furto, não faço mal por coisas ruins, não cobiço. A hora que eu cumprir toda a lista, então eu vou dizer: Deus, está aqui meu currículo, cumpri todas as exigências, eu agora estou apto para ser salvo. A palavra de Deus insiste veementemente que isso não é possível, que o homem não pode se justificar pelos seus méritos, porque ele não é capaz de cumprir toda a lei. É por isso então que vem Jesus Cristo e fala: meus filhos, vocês não podem ser salvos pelos seus esforços. Eu vim, eu cumpri a lei, e agora eu digo: você não precisa ser salvo pela lei, você pode ser salvo por crer em mim. Ou seja, não tente ser salvo pelos seus méritos, seja salvo pelos meus méritos, que você alcança quando reconhece que precisa e quando crê. Ou seja, Jesus fala: eu fiz o trabalho difícil inteiro, eu cumpri as exigências de Deus, eu tirei de você a exigência que Deus tinha feito no passado. Colossenses capítulo 2 fala que Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz, Ele encravou na cruz o inscrito de dívida que era contrário a nós e que constava de ordenanças. Ou seja, nós tínhamos uma dívida impagável, porque nós não somos capazes de cumprir plenamente todas as exigências. Ei, caramba, eu estou ruim para falar exigência, né, irmãos? Nós não somos capazes de cumprir todas as exigências, e Cristo então anula aquilo quando Ele é vitorioso sobre a morte, quando Ele vive em plena perfeição. E Jesus Cristo fala: agora vocês podem ser salvos pelos meus méritos, e a partir de agora devem viver pelas minhas regras. Não é que Cristo abole leis, não é que Cristo tira o homem de um conjunto de valores e regras e fala: viva do seu jeito. Ele fala: não, agora você vai crer em mim, receber perdão dos pecados pelos meus méritos, mas você vai viver agora debaixo do meu governo. Agora você vai viver debaixo das minhas regras. E Cristo, irmãos, Ele continua ensinando que existem regras. E Ele então nos mostra como viver dessa forma. Tudo por causa de Jesus Cristo. E Ele não apenas faz isso com a gente, mas Ele mostra como a nossa vida futura será. Ele nos ensina que a ressurreição dEle é a garantia da nossa ressurreição, mas ela também acaba sendo um modelo da nossa ressurreição. João, ele ensina na sua carta, primeira carta, capítulo 3, que
nós veremos Jesus como Ele é, teremos um corpo como o dele é, e nós então estaremos para sempre com Ele onde Ele está. Nós estaremos com Cristo, em uma forma semelhante à dele. E quando nós vemos o corpo de Jesus após a ressurreição, irmãos, Jesus Cristo tinha um corpo celestial misturado com um corpo terreno. Jesus Cristo teve um corpo que podia ser tocado. Jesus estava na praia do mar da Galileia assando peixes. Jesus comeu peixes. Jesus estava com os discípulos. Jesus foi visto. Mas ao mesmo tempo ele tinha um corpo espiritual, um corpo celeste, um corpo diferente, um corpo que surgiu naquele lugar onde eles estavam, um corpo que foi elevado às alturas. Certamente o corpo de Cristo ressurreto é um corpo que nos mostra aquilo que Paulo fala em Coríntios capítulo 15, no versículo 49, quando Paulo diz, vamos ler o 48, ele fala, como foi o primeiro homem o terrestre, assim também são os demais homens terrestres, e como é o homem celestial, também serão celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. O que Paulo está mostrando? Nós conhecemos o que é um corpo terreno, o meu e o seu, mas nós conheceremos um dia o que é o corpo celestial. E nós entendemos o que é o corpo celestial quando nós ouvimos nas Escrituras o que era o corpo de Jesus, o seu corpo ressurreto, seu corpo glorificado. Eu creio, irmãos, pelo conhecimento da ressurreição, que nós podemos entender claramente que o plano de Deus a respeito do futuro e do fim é um plano que envolve o celestial, transformando e melhorando o terreno, não aniquilando, não abolindo, não Deus passando então uma borracha no esquecimento do corpo, da criação, muito pelo contrário, é Deus redimindo a criação, é Deus transformando sua criação, para que a criação um dia perfeita, que foi transformada em uma criação corrupta, seja transformada em uma criação como a criação original de Deus. E no fim das contas, irmãos, eu creio sinceramente que a escatologia, o estudo das últimas coisas, não me leva a esperar algo desconhecido, mas ela me leva a esperar aquilo que eu conheço, melhorado. Porque Deus não ensinou na Bíblia que tudo que Ele fez vai dar lugar a algo diferente, mas que Deus transformará, redimirá e melhorará a sua criação. E quando a Bíblia diz que esse céu e essa terra estão entesourados para o fogo, e que um dia esse céu e essa terra que nós conhecemos, onde habita a injustiça, darão lugar a um novo céu e a uma nova terra onde habita a justiça, é um ensino claro de que isso que nós conhecemos muito provavelmente dará lugar a algo novo, mas não um novo diferente, a algo melhor, porque eu não conheço essa terra do jeito que Deus tinha planejado. Eu não conheço o que é o mundo sem a injustiça. Eu não sei o que é esse mundo sem morte, sem corrupção. Mas o que a Bíblia me promete é que aquilo que eu conheço, corrompido e imaculado, dará lugar a algo incorruptível, imortal, imaculado. E Deus tem preparado então, não apenas o homem para um processo de transformação, mas toda a criação para um processo de transformação. A transformação da matéria humana, irmãos, ela mostra para nós e aponta para a transformação de toda a matéria criada. Deus não, eu acredito mesmo que Deus não está assim, com um plano de destruir tudo que Ele fez e que disse que era muito bom no final, para colocar todo mundo numa nuvem branca monótona, sentado, frustrado. Deus criou esse mundo, viu que era bom, esse mundo se tornou mal, criação e homem, tudo se transforma de maneira ruim, mas a palavra fala que Deus está redimindo a criação inteira. Romanos capítulo 8, do versículo 18 em diante, a palavra fala
que nós estamos aqui gemendo a um só tempo. A criação inteira geme e suporta angústias até agora, mas a criação inteira aguarda a redenção. E de fato, irmãos, o plano de Deus envolve a alma, envolve o corpo, envolve tudo. Por isso a ressurreição nos ensina isso, que o plano de Deus não é salvar a alma do Tiago, é salvar o corpo do Tiago. O corpo do Tiago é originalmente pó, e Deus se importou em salvar o meu corpo. Isso mostra que Deus está redimindo não só o espírito e a alma, mas Deus está redimindo tudo. Quando vocês pensarem na escatologia, irmãos, pense nisso. Pense em Deus redimindo a criação inteira, não Deus preparando a criação inteira para pôr fogo nela, como alguém que guarda um monte de papel velho numa sacola e munido de um álcool e um isqueiro, vai lá para o quintal de casa e fala: agora eu vou queimar tudo, exterminar tudo, fazer tudo sumir do mapa. O propósito não é esse. Deus está redimindo, restaurando sua criação, para que ela dê lugar a algo novo. Então, quando eu prefiro pensar no fim, eu prefiro pensar nessa terra transformada e melhorada, do que pensar no branco, nas nuvens, no monte de harpa, um monte de gente de branco cantando o resto da vida. Não é isso que a Bíblia ensina. Irmãos, a Bíblia diz: Cristo voltará, seremos reunidos com Ele, a ressurreição, a transformação do corpo, é o modo como isso acontecerá. Pergunta, observação, fique à vontade.